bom dia. De novo, deixa eu ver quem está aqui. Ah, legal. Vamos começar com quem está aqui mesmo, e aí o pessoal vai chegando e a gente vai se ajeitando, porque senão passa muito tempo. Aí fica gravado aí depois, quem for assistir, assiste. Espero que vocês estejam todos bem aí, todas bem. Vocês estão me ouvindo? Me dá um alô aí para eu saber. Sim, perfeitamente. Ah, obrigado, vem. Eu vou retomar o exercício que a gente começou na semana passada e era para finalizar com análise de uma redação nota 10 no Enem ou na FUVEST. Eu escolhi a do Enem 2015 porque vocês já escreveram sobre ela, então acho que fica mais fácil o entendimento e a nossa articulação aqui. Então, vamos tentar olhar para uma redação que abordou aquele tema do Enem 2015, e eu vou fazer aqui com vocês um exercício que a gente faz eu e a professora Viviane, no caso, que a gente faz na hora de comentar as redações de vocês. É um comentário geral sobre a redação aqui, sobre uma redação que foi nota 10 no Enem, e aí vocês vão sentindo, percebendo um pouco como é que esses comentários se articulam, por um lado, e por outro, como é que a prova, como é que a gente se comporta ali na prova, e na hora de olhar, na hora de ler a prova de vocês, na hora de vocês serem, portanto, acessados quando enviam um texto desses para um corretor, uma prova como o Enem. Tá bem? Acho que eu podia, antes disso, retomar rapidamente, acho que fica melhor também, por conta do registro aí, a gente retomar rapidinho o que é o Enem 2015. Eu vou abrir ele aqui, só um segundo. Um tema bem clássico, vocês estão cansados de saber, mas é bom a gente retomar sempre. Apareceu aí na tela, né? Sim, apareceu. Então, o que temos aqui? A proposta da redação e 4 textos. 5 textos, não, 4 textos, é isso. Que o impacto dos números aqui é um texto só. Tá? Ou isso que o Enem está chamando de texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4, certo? A cara desse tipo de prova, vocês já estão cansados de saber também, é esse jeitão aí, mais ou menos, nessa organização, tem vários textos. Quem define qual é o texto 1, qual é o texto 2, 3, o que ele está chamando de texto aqui, é o próprio vestibular. Nesse ano aqui vocês tiveram, a gente teve 4 textos, ou que o Enem definiu como 4 textos, e a proposta de redação era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A gente já viu isso, estou só retomando, então é bem rápido. No momento em que a gente estava analisando essa proposta, a gente viu que a ideia aqui não era dissertar, não era falar exatamente sobre violência contra a mulher, e nem violência contra a mulher na sociedade brasileira. Porque isso ele já está dando de barato, ele não está pedindo para você discutir o que é a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Porque esses 4 textos aqui que ele está te dando, com os dados estatísticos e tudo mais ali embaixo, ele já pressupõe
que essa violência existe, que ela está aí, ela é um dado, é uma realidade que a gente não tem como negar. Os números mostram, os dados mostram, os testemunhos e toda sorte de acessos que a gente puder ter, é impossível negar a existência dessa violência contra a mulher nessa sociedade específica aí, que é a brasileira. O que ele está perguntando para você, lembra lá, isso é importante, anota aí, o que ele está te perguntando é por que diabos nessa sociedade brasileira ainda existe essa tal violência contra a mulher? Por que há uma persistência na violência contra a mulher? O dado de reflexão aqui para você pensar durante a prova era em cima dessa pergunta, o porquê persiste essa violência. Então, a palavra persistência aqui era um dos núcleos mais difíceis da gente acessar durante essa prova, porque você tem ali pouco tempo, meia hora mais ou menos, para identificar o tema com precisão, e o que acaba tirando mais pontos na prova, além de toda a condução do processo, é a escorregada no tema. É quando a gente desvia do tema de algum modo, e aí a gente fala de violência contra a mulher, o quanto isso é horrível, o quanto isso é ruim, o quanto isso degrada a sociedade, o quanto isso, na sociedade brasileira, é um problema seríssimo e tudo mais, mas não abordaria, se a gente vai por esse caminho de falar o quanto a violência é horrível, o quanto ela degrada a sociedade e toda a sociabilidade humana, a gente esquece, ou a gente não percebe, ou a gente se desvia do tema que é responder a questão central desse vestibular aqui nesse ano, que era a persistência, a ideia de que essa violência horrível, horrenda, que machuca as pessoas, que degrada a sociabilidade entre os humanos, por que ela ainda persiste nessa sociedade. E aí o texto 1, que estava falando ali do índice desde a década de 80 até os anos 2010, dando números de como é que isso se comportava em termos de estatística. Aí o texto 2, com um gráfico dissecando um pouco quais os tipos de violência que a gente mais assiste, violência física era a que mais aparecia, mas aí você tinha de tráfico de pessoas, a violência moral, psicológica, que são dados que aparecem bastante também. E no texto 3, uma campanha contra... isso aqui a gente viu lá quando a gente analisou esse texto. Estou passando por cima aqui só para a gente retomar um pouco o processo. Então, o primeiro, retomando dados estatísticos. O segundo texto, tipos de violência. O terceiro, uma campanha contra o feminicídio. E aí é um slogan aqui, um marketingzinho. E no texto 4, o impacto dos números, com 3 momentos aqui diferentes para você analisar como é que esses números se comportam em termos judiciais, em termos legais, com a Lei Maria da Penha, em termos de denúncia e em termos de percentual de denúncia. E aí, o clássico das instruções lá embaixo, né? Mínimo de umas instruções que é para você se orientar ali na hora de fazer. Então, tem um mínimo de linhas, fugir do tema ou não atender ao tipo de texto dissertativo argumentativo te zera na prova, ou seja, se você não abordar o tema de alguma forma, zera a prova. Aqui era muito difícil não abordar completamente o tema, porque a maioria vai falar de violência contra a mulher na sociedade brasileira. A questão mais aqui é a gente se desviar da pergunta central e não entrar nesse tema. E você falando da violência contra a mulher, você não zera a redação, mas você não vai ter como tirar nota 10 se você não perceber que a pergunta aqui é essa, esse é o ponto. E aí essa percepção no refinamento do que é a pergunta que está sendo colocada para você na hora do vestibular, ele é um dos nossos eixos centrais aqui para a gente treinar esse processo. Então, vamos olhar agora a redação que eu tinha proposto aqui para vocês. Na verdade, é um exemplo bem aleatório, que vocês acham facilmente na internet, tem um monte lá deles dando conta o Enem, a FUVEST, todos os vestibulares fazem isso, né? Todos os anos eles soltam
um apanhado de redações que foram nota máxima no vestibular, e isso fica de exemplo para o que eles esperavam, para o que a banca esperaria de uma resposta dessa. Então, a resposta dessa pessoa aqui foi essa, que a gente vai começar a analisar agora. Tá. Eu vou começar aqui com vocês. Está todo mundo vendo a tela aí, né? Sim. Sim. A pessoa escolheu dar um título para o texto. Descobrindo ideologias, sob a égide da democracia. Um título muito interessante que já abre... Eu tenho um desses encontros da oficina que eu acho improvável que a gente consiga chegar nele, porque a gente está abarroado com umas coisas aí, mas um dos encontros é sobre título, como a gente constrói, exemplos e um pouco um exercício com vocês de construção do título. Embora o título, na imensa maioria das provas dos anos, né, sucessivos, ele não seja obrigatório, na maioria deles, às vezes é obrigatório, está escrito lá, dê um título ao seu texto, nesse caso você precisa dar, mas mesmo que não seja obrigatório, você pode colocar um título no texto também, é uma opção. Se você achar um título interessante, você pode optar ali. O problema é que você perde um pouco de espaço nas linhas, né? Isso é por isso que a maioria das pessoas optam por não colocar um título quando ele não é obrigatório, porque você precisaria pular uma linha, e aí você perde a linha do título mais a linha do que você pulou. Acho que talvez dê para colar ali, mas era uma coisa para a gente pesquisar depois. Seja como for, o título é um espaço muito interessante para a gente pensar, porque nele você condensa de forma bastante sintética qual é a sua ideia. Ou seja, o que você estava pensando quando você propôs esse texto. O que você estava pensando, vamos retomar. Lembra lá das 4 perguntas, que é o eixo do nosso processo aqui? Eu vou escrever elas aqui para a gente pensar. 1, qual é o tema, certo? A 2, que eu penso sobre o tema, que no caso é a minha tese. Não pode esquecer disso jamais. A 3, quais são os meus argumentos e como eu concluo, conclusão, onde eu chego com esses argumentos aí. O tema é o que a gente está tentando, ainda parou nele. O que eu penso sobre o tema é a minha opinião, certo? É o que eu acho daquele aspecto, como é que eu entendo qual é a resposta possível à pergunta. Lembra que no Enem 2010, o tema era... Vou colocar aqui. Por que a persistência na violência contra as mulheres na sociedade brasileira? E aí eu destaquei para vocês o termo violência. Oh, desculpa, volta. Persistência. No limite aqui, o tema é o porquê dessa persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, por que persiste? Você precisaria colocar essa pergunta aqui em qual é o tema. Você precisa pensar, meditar, refletir sobre essa persistência. Isso era o que estava sendo cobrado de você. E aqui embaixo, o que eu penso sobre o tema, você precisaria refletir sobre esse aspecto. Para você, quando você olha aqueles dados, quando você associa esses dados à sua própria experiência, quando você pensa na sociedade brasileira historicamente ou
no que você conheça ali de história. Você está estudando para o vestibular, né? Você, de algum modo, precisa ter um repertório histórico aí da sociedade que a gente vive mundialmente e no Brasil em específico. Mas uma noção disso, você não sabe responder isso com pormenores, mas uma noção disso você precisa ter. E aí, dentro dessa tua experiência com a sociedade brasileira e com um repertório de pensamento ou de experiências objetivas sobre o que é essa violência contra as mulheres, para você, o porquê que essa violência persiste? Por que ela continua? Porque mesmo no século XXI, com a era da informação, com todas os tipos de acessos que a gente tem, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o repertório das instituições democráticas e do nosso sistema político e da nossa organização cultural, porque mesmo diante desse olhar, a gente vê isso acontecer, essa violência, mesmo assim, mesmo vendo que é uma coisa terrível, por que ainda assim persiste? Porque a sociedade brasileira é perversa? Porque as mulheres querem apanhar? Porque os homens são malvados? Por quê? Porque essa é a pergunta do vestibular. E aí, é a pergunta que você intimamente ali vai se propor a responder. Por que persiste essa violência? E para você, a sua tese aqui é o que você vai colocar aqui. A gente vai tentar identificar a tese do texto aqui. E aí, parte para a terceira, quando você conseguir refletir aqui e pensar qual é a sua com esse tema, você parte para os seus argumentos. Lembra a diferença entre a tese e os argumentos? Vamos retomar. A tese é o que eu penso, certo? É a minha opinião. Isso está dentro do meu repertório, é o que eu acho das coisas. Só que o que eu acho das coisas não é um eu acho assim tão simples, porque ele depende, ele está atrelado, ele é intimamente ligado aos seus argumentos. Se a tese, ou o que eu penso, o meu ponto de vista é meu, é íntimo, é pessoal, tem a ver com o meu repertório, tem a ver com as minhas crenças, os meus valores, por um lado. Por outro, essas crenças, esses valores, esse repertório, ele está ligado aos argumentos que são do mundo, que não são meus, que estão fora de mim. Estão fora de mim, estão nos dados estatísticos lá que estão postos no vestibular, para você pensar sobre eles, nos processos que você já viu ao longo da vida, que envolvem violência contra a mulher, ou sociedade brasileira, ou coisas desse tipo, que tem a ver com argumento histórico, cultural. Vamos dar uma olhada nisso também no texto. E em como isso, de algum modo, afeta o seu pensamento, o seu recorte, o seu modo de ver a coisa. O seu modo de ver a coisa se sustenta, se baseia nesses argumentos, que são essas coisas do mundo. Vamos tentar achar isso no texto também. E a quarta pergunta, que eu acho a mais simples de todas, mas eu acho que essas três últimas aqui, a 2, a 3 e a 4, elas são mais fáceis. O mais difícil mesmo é você esmiuçar o tema, você identificar o tema. E aí a conclusão é para onde leva esses seus argumentos, ou essa sua tese, onde você quer chegar com ela. Para quê? Por que você pensa assim, e ali você pode propor também a tal da intervenção, que se essa persistência é um problema sério, se essa persistência é um problema da cultura brasileira, ou de um modo de organização da sociedade, ou do que você achar que pode colocar lá para explicar o porquê persiste. Uma outra ponta desse desafio para você ali é pensar em como se persiste, se é ruim, como é que a gente sai dessa, como é que a gente se livra disso. Era a sua conclusão ali, você precisaria trazer para cá em alguma medida, mas é importante que esse esqueminha aqui das 4 perguntas esteja no seu horizonte sempre, porque com esse esqueminha você vai orientar toda a sua redação. Esse esqueminha aqui vai atravessar todos os seus 4 ou 5 parágrafos aqui. Então, diante dessas 4 perguntas, que é nossa espinha dorsal do processo todo aqui na oficina, diante dessas 4 perguntas, vamos voltar aqui para o título, só para pensar no que esse título aqui já remete a gente. Desconstruindo ideologias, 2 pontos, sob a égide da democracia.
Esses dois pontos aqui, ele traz para a gente uma certa ambiguidade no texto, que para um título é incrível, é uma coisa muito positiva, porque se a gente tira o aposto aqui, que é a ideia de que esse sob a égide da democracia, seria uma espécie de continuação, ou de desdobramento, ou de um outro ponto de vista da primeira parte da oração. A primeira parte do título aqui, que é Desconstruindo Ideologias, seria essa desconstrução aconteceria aqui sob a égide, ou sob a proteção, ou sob o aparato da democracia. Então, só que com os dois pontos, esse sob a égide da democracia, ele ganha uma ambiguidade, porque ele perderia a ideia de desconstruindo ideologias, porque você poderia questionar o sob a égide, ou sob a proteção, ou sob o arcabouço da democracia. E aí o título viraria uma espécie de pergunta, como se a pessoa aqui que escreveu o título estivesse meio que formulando um questionamento. Será que, sob a proteção da democracia, de fato a gente consegue construir ideologias, ou desconstruir ideologias? E aí, ideologias é uma palavra importante para a gente pensar. Porque ideologia, ela nos remete a um arcabouço de ideias, a uma formulação de ideias que não necessariamente são verdadeiras, correspondem à realidade. Aliás, o termo ideologia é comumente associado a alguma coisa muito negativa. Ideologia é como uma ideia falsa, uma ideia que é de um grupo de pessoas que não conversa muito com a realidade. Ideologia é alguma coisa cheia de lacunas, cheia de não ditos, cheia de coisas meio nebulosas, que a gente não consegue entender muito bem, e aí essas pessoas se juntam em torno dessa ideologia e defendem essa ideologia com todas as forças que a pessoa tiver, que o grupo tiver. A ideologia está muito mais associada a grupo do que a uma pessoa individual. Uma pessoa, enquanto indivíduo, pode professar uma ideologia, mas que nunca é dela, nunca é do indivíduo, ela é sempre de um grupo, ou sempre faz parte de um grupo. E o desconstruindo coloca a ideologia aqui como uma coisa necessariamente negativa, como se o texto fosse remeter a gente à ideia de desconstrução dessas ideologias, ou dessas ideias falsas, ou dessas ideias incoerentes em alguma medida, ou lacunares, ou que têm lacunas, ideias que não fazem tanto sentido quando a gente vai esmiuçando ali os pormenores da ideia. A ideologia é um pouco isso. Sob a égide da democracia, é uma espécie de aposta ou de questionamento, de aposta na ideia de que a democracia poderia desconstruir dessa ideologia, ou dessas ideologias, ou um questionamento, será que ela pode mesmo desconstruir essa ideologia? E aí o conceito aqui que já está sendo mobilizado de democracia tem a ver com participação, tem a ver com: será que essa participação de todo mundo é capaz de desconstruir essa tal ideologia? Ou essas ideias falsas, ou essas ideias que levam a gente para lugares ruins, negativos? Um questionamento que parece permear a ideia aqui do título. Então, posto isso, vou dar um tempo. Me digam vocês aí, eu estou viajando, isso está fazendo sentido? Como é que está aí? Para mim tá fazendo sentido, que tanto que na minha primeira redação que eu fiz, eu fiquei bem mais confuso para descobrir qual era o tema. Então já deixou um pouco mais claro para mim. Tá. A primeira redação que você fez foi essa aqui mesmo? Eu coloquei 2015 aqui, ou 2016, mas é 2015. Isso, foi a mesma que o senhor colocou na tela. Ah, bem. Então, eu escolhi essa porque a maioria de vocês já escreveu sobre ela. Eu acho que a gente consegue... essas ideias vão se assentando aqui. Então, professor, diga. eu dei uma pesquisada aqui
E a própria democracia é considerada uma ideologia? Isso, super sim, super sim. A democracia como uma ideologia... É uma ideologia política. Isso, ela é uma espécie de aspiração política. E aí é um assunto imenso, enfim, cheio de ondas, cheio de lacunas aí também, cheio de problemas, mas se você for ler 10 textos sobre democracia, você vai encontrar 10 ideias diferentes. Se você for ler 100 textos sobre democracia, você vai encontrar 100 ideias diferentes, 100 definições diferentes. Então, o que originalmente democracia, poder do povo, poder de todo mundo. Os gregos inventaram esse troço, como se a gente pudesse, de algum modo, se juntar todo mundo e todas as nossas ideias convergissem para um ponto, e mesmo nesses pontos em que há divergências, a gente poderia, através de um processo democrático, produzir escolhas e produzir artefatos sociais, produzir sociabilidade, produzir um jeito de viver junto que fosse harmônico, que pudesse se harmonizar, que a gente pudesse viver sem se destruir. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, eu fiz uma... Tipo, eu não sei se tem muito a ver com a aula, mas eu fiz uma série de palestras, né, que eu participei, sobre ciências políticas, e uma das primeiras aulas era sobre democracia. E o que eu entendi, pelo menos, tipo, na discussão, é que o próprio conceito de ideologia tem um significado meio utópico. De democracia, no caso. De democracia, né? Que de ideologia, você também vai encontrar muitos autores para defender diversas formas de compreender ideologia. Você vai para alguém como Marilena Chauí, por exemplo, que é uma filósofa contemporânea interessante, pensa nos negócios, ela vai dizer que ideologia é uma ideia que não é coesa, que tem um monte de buracos no meio do caminho. Ela chama isso de lacunas. Esses buracos no meio do caminho, da ideia, no caso, são buracos que fazem com que essa ideia não se você for olhar esses buracos, ela não vai se sustentar. Então, a ideologia é uma ideia que não se sustenta porque esses buraquinhos no meio do caminho, eles fragilizam a ideia. O problema da ideologia é quando a gente olha de longe a ideia. E aí, esse olhar de longe é uma ideia superficialmente. A democracia, como uma ideologia, ela seria esse lugar em que a gente olha de longe a democracia e aí pensa, a democracia é o poder de todo mundo, legal, então todo mundo se junta aqui e a gente faz uma sociedade. O problema é que isso como ideologia, é que quando você vai chegando perto, você vê que as divergências políticas, as concepções de mundo, as visões de mundo, elas elidem, elas se enfrentam de uma forma que se implodem no limite, né? Enfim, a polarização política contemporânea não vai deixar a gente pensar outra coisa. A democracia como uma ideologia é uma ideia falsa. Não quer dizer que a democracia em si seja uma ideia falsa. Ela, sim, quando vista de uma forma ideológica, ela é uma ideia falsa. E aí, para você construir uma ideia de democracia como uma ideia que não seja falsa, você precisa ir lá nos pormenores, e é isso que a gente vai tentar esperar desse texto aqui, quando a gente lê um título desse tipo. Sim. Tudo bem? Será que eu fui confuso? Como é que tá? Não, deu para entender, sim. Tá, qualquer coisa interrompam aí em qualquer momento e a gente conversa. Então, o que me interessa aqui com vocês não é ideologia nem democracia, é pensar a estrutura do título. Nessa estrutura do título, a pessoa que escolheu esse título aqui, construir esse título aqui, ela trouxe para a gente uma ambiguidade. Será que ela está questionando a democracia ou será que ela está dizendo que a democracia é o único caminho para a gente destruir as ideologias? Ou ela está perguntando, será que essa democracia ela pode de fato destruir ideologias? É essa ambiguidade do título que é interessante aqui para a gente e vamos tentar confirmar lá embaixo. Uma outra coisa sobre o título que já abre aqui para a gente uma discussão muito interessante sobre o processo aqui da oficina, eu diria para vocês que esse título já contém a tese dela. Guarda essa oração, eu vou voltar nela. Vamos para o primeiro parágrafo, então? Eu vou ler ele corrido aqui com vocês, e aí a gente retoma ele ponto a ponto. Deixa eu ver que horas são, tá.
Então, o título lá era Desconstruindo Ideologias sob a égide da democracia. E aí começa. O preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano pós-moderno, sendo inúmeras as formas por meio das quais tal discriminação se apresenta. Seja por meio da violência física, psicológica, sexual ou patrimonial, as mulheres têm sofrido nas mãos de agressores que veem no sexo feminino um elemento frágil, entre aspas, ideologia que é a completa antítese das democracias contemporâneas, supostamente liberais e igualitárias. Nesse contexto, deve-se discutir a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha o movimento que está acontecendo aqui, eu vou retomar ele com vocês. Eu vou ir frase a frase, oração a oração, para a gente pensar no que está sendo colocado aqui. Deixa eu já dividir em cores, que é para a gente se situar. Esse em verde, esse aqui em vermelho, que é o centro do nosso problema aqui. Então, ó, o que está em roxinho aqui, em lilás. É a primeira oração. A primeira coisa que vamos analisar aqui no texto é um parágrafo de 3 períodos. Isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente faz automaticamente. Se a gente fizer automaticamente, a gente faz umas coisas do tipo um parágrafo inteiro com uma oração só, ou às vezes o texto inteiro com uma oração só. Dividir o parágrafo em orações tem a ver com essas 4 perguntinhas aqui também. Que é o seguinte: dividir um parágrafo anota isso, dá um asterisco nisso, é importante. Dividir um parágrafo é organizar as ideias. Por isso que a gente tem aqui esse roteirinho. Um roteiro serve para a gente organizar as ideias. O que está sustentando isso aqui, essa ferramenta de trabalho de vocês, é a necessidade de organização das ideias. Quer dizer, eu, antes de escrever, eu sei exatamente sobre o que eu vou escrever e o modo como essa escrita vai se organizar no papel. Então, eu vou começar o parágrafo. E esse roteiro aqui serve para o texto inteiro, certo? Qual é o tema, o que eu penso sobre o tema, os meus argumentos e a conclusão. Não é isso? Para o texto inteiro. Só que não é só para o texto inteiro. Ele serve para cada parágrafo. Em cada parágrafo, você vai se perguntar isso aqui de novo. Qual é o meu tema nesse parágrafo? O que eu penso sobre esse tema nesse parágrafo e como é que eu vou articular ele com os argumentos que eu estou colocando aqui? Qual é o meu argumento número 1 para dizer certa coisa sobre certo tema? Qual é o meu argumento número 2? Essa sequência dos argumentos eu também organizo, eu não vou colocando ela de forma aleatória, eu não vou colocando argumentos de forma aleatória, eu penso antes de colocar no papel. Queria chamar atenção para isso. Então, a gente encontra aqui no primeiro parágrafo uma coletânea de 3 períodos, de 3 orações. Vamos uma a uma para tentar identificar qual é a ideia de cada oração dessa. Vejam, cada oração dessa tem uma ideia. Cada oração é uma ideia. O que eu queria quando eu escrevi essa primeira oração aqui? O que eu queria? Qual era minha intenção quando eu escrevi a segunda? Qual era a minha intenção quando eu escrevi a terceira? Isso até o final da nossa análise aqui vai ser isso. Vamos tentar identificar qual era a intenção da pessoa que escreveu esse texto. A primeira oração. O preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano pós-moderno. Complicação aqui, mas tudo bem. Sendo inúmeras as formas por meio das quais tal discriminação se apresenta. Ó, vou grifar aqui discriminação, preconceito e formas.
Retomando, o preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano pós-moderno, sendo inúmeras as formas por meio das quais tal discriminação se apresenta. Nessa oração, a gente encontra... Peraí que eu errei. A gente encontra duas ideias. Isso, para vocês pensarem aí, é importante. Você quer colocar 2 ideias numa oração, 3 ideias numa oração, talvez não seja tão útil, tão interessante em termos de fluido, de fruição, de fazer o texto de vocês alguma coisa fluida, alguma coisa que é corrida, que a gente vai ler sem muitos impasses. Tem muita vírgula, muito ponto e vírgula, isso cria uma barreira na leitura que pode ser prejudicial, pode ser ruim para a leitura, pode ser menos fluida para a leitura. Se você quiser escrever um texto que não seja fluido, é só colocar várias ideias dentro de um mesmo período, dentro de uma mesma oração. Mas talvez para o vestibular essa não seja a melhor ideia. Para o vestibular é melhor você, para cada ideia que você tiver, colocar numa oração. O preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano pós-moderno. Aqui caberia um ponto final. É uma informação, é um dado. Preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano pós-moderno. O que ela quis dizer com pós-moderno, o que é problema em si, isso a gente não vai entrar aqui. Seria ir demais no que interessa. O que interessa para a gente é que a ideia dela é colocar qual é a questão. A questão aqui é o preconceito contra o sexo feminino é um problema, de fato, que assola o cotidiano, não é um problema que assola as instâncias políticas simplesmente, ou as grandes ideias da humanidade, ou assola o cotidiano, ou seja, o dia a dia das pessoas nesse lugar aí que é o pós-moderno, um tempo pós-moderno, que é o tempo que a gente vive hoje. Essa é a informação. E aí ela complementa, a pessoa que complementa, sendo inúmeras as formas por meio das quais, e aí por meio das quais é muito legal, isso aqui eu faço questão, vai ser uma das prioridades que a gente vai fazer aqui na oficina, que é pensar os conectivos, para que eles servem, que eles estão fazendo aqui, como é que eles estão sendo usados, por meio das quais tal discriminação se apresenta. Então, preconceito, discriminação. Vejam que a pessoa aqui já lançou mão de um repertório de palavras. Ela podia repetir preconceito aqui no lugar da discriminação, mas ela escolheu usar outra palavra para não repetir. Isso é fundamental, anota aí, é importante. Não ficar repetindo a mesma palavra, usar sinônimos, fazer dizer a mesma coisa de outras formas para não ficar repetindo palavras no meio do texto. Isso é sobre construção textual, isso é uma coisa importante de se atentar. Então, esse preconceito, essa discriminação, se apresenta de várias formas, inúmeras formas, ela descreve aqui, a pessoa descreve aqui, por meio das quais tal discriminação se apresenta. Essa discriminação se apresenta por inúmeras formas, de inúmeros meios. E aí, no segundo período, o que a pessoa vai fazer? Ela vai descrever essas inúmeras formas. Tão simples quanto isso. Seja por meio da violência física, psicológica, sexual ou patrimonial, as mulheres têm sofrido nas mãos de agressores que veem no sexo feminino um elemento frágil. E aí, essa descrição, a gente já podia colocar aqui também uma outra divisão e mais um ponto final. Isso aqui já seria um terceiro período, por assim dizer. Seja por meio da violência, que é a descrição aqui das formas, né? O que ela está descrevendo aqui? As formas por meio das quais, essa discriminação, esse preconceito se apresenta. Como é que a gente identifica o preconceito? Qual é a forma do preconceito? É uma violência, o preconceito é uma violência que é física, psicológica, sexual, patrimonial. De onde ela tirou isso?
da experiência dela, Dos textos. evidentemente. Que o Enem Isso mesmo. expôs. Isso mesmo. O que eu estou chamando a atenção aqui, que o texto aqui, da pessoa que escreveu, já está dialogando, já de cara, já está dialogando com o enunciado, com os recortes, com os textos de apoio que o vestibular te ofereceu. Mas olha a forma como a pessoa faz isso. Vamos voltar lá no... Peraí, deixa eu... interromper a apresentação aqui, começar outra apresentação. Só para mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu aparecer aí na tela. Olha lá. De onde ela tirou isso? Aqui do nosso texto 2. Vamos analisar como é que aparece aqui no texto 2. 51%, 31%, aí tem um gráficozinho que desce, e aí tem os tipos aqui A, B, C, D, e o gráficozinho aqui embaixo mostrando que esses tipos aqui são os tipos de violência lá que aparecem. Então, a violência física é a que mais aparece, e aí de onde saiu? Secretaria das Políticas para as Mulheres, Balanço 2004, tal. O modo como a gente cita pode ser segundo a Secretaria das Políticas para as Mulheres, Balanço 2014, que já está aqui no texto 2, você não precisa dizer que está no texto da coletânea, mas uma forma seria essa. Outra forma é simplesmente dizer, isso aqui, identificar que isso aqui são formas de violência e jogar no seu texto essas formas de violência, e trabalhar essas formas de violência lá no texto, de algum modo. Por que eu estou insistindo nisso aqui? Porque a citação é uma coisa muito importante no texto, porque vai mostrar que você não inventou as coisas da sua cabeça, não é a sua opinião pura e simples, é a sua opinião, é o seu ponto de vista, mas o seu ponto de vista é embasado, seu ponto de vista que veio de algum lugar. Que lugar é esse? Pode ser um autor famoso, um autor conhecido, pode ser um dado aqui do texto, pode ser algum relato de algum livro que você leu, alguma parte de algum livro que você leu, não precisa citar exatamente o trecho, mas dizer qual é o livro pode ser uma coisa interessante. Mas o que me interessa aqui, em termos da oficina, é que a gente dialogue com os dados que estão aqui, com os dados que estão propostos para vocês na proposta de vestibular. Voltando para o texto, peraí, acho que eu vou ter que... Deixa eu ver se vai aparecer para vocês, senão tem que botar de novo. Espera aí, que ele deu um ruimzinho aqui. Acho que agora... Seja por meio da violência física, psicológica, sexual ou patrimonial, as mulheres têm sofrido nas mãos de agressores que veem no sexo feminino um elemento frágil. A pessoa podia parar aqui e continuar. Porque isso aqui era uma ideia. Qual é a ideia que está nessa terceira oração aqui que a gente identificou no texto da pessoa? A ideia é descrever as formas. Ela está dizendo aqui inúmeras formas. Então, o preconceito se apresenta em inúmeras formas. Que formas são essas? Física, psicológica, sexual, patrimonial, tal. E aí, no segundo período aqui, dentro dessa... que seria 1, 2, 3, o quarto período, né? No segundo período dela, a gente identificou um quarto, que é a ideologia, e aí ela já dá conta aqui do que ela está chamando de ideologia lá no título dela, que é a completa antítese das democracias contemporâneas, supostamente liberais e igualitárias. Então, primeiro, essa forma da violência aqui, ou o preconceito, ou a discriminação que aparece dessas formas aqui, ela está chamando de ideologia. Ela está dizendo que o preconceito e a discriminação
é uma ideologia. Ou seja, é uma ideia falsa, é uma ideia que não tem lastro, que não tem fundo social. Ou seja, a ideologia, o preconceito contra o sexo feminino, o preconceito de chamar ela de frágil, de dizer que as mulheres são frágeis, ou de pensar, ou de agir como se as mulheres fossem frágeis, leva a essas formas de violência. E isso tudo é o arcabouço ideológico. É a ideia, que é falsa, que leva a uma ação que é violenta. A ideologia, aliás, a gente estava conversando no começo, ela por conta das suas lacunas, por conta dos seus não ditos, do que não é dito da ideia, ela tende a gerar violência porque não tem conversa com o outro lado, né? Quando todos os lados têm razão, quando todos os lados estão cobertos de razão, ninguém cede, ninguém abre mão de si, ninguém ou escuta o outro lado porque o outro lado não tem razão. Eu já parto de antemão da ideia de que o outro lado não tem razão. Se eu parto da ideia de que o outro lado não tem razão, eu só posso brigar com ele se ele tentar fazer alguma coisa que eu acho que é errada. Eu não vou lá olhar com cuidado o que está sendo feito. Então, esse arcabouço como uma ideologia, ela está dizendo que é a completa antítese, ela é contrária às democracias contemporâneas. Vamos ter que estudar isso aí no texto dela. E essas democracias contemporâneas, para ela, são supostamente, ou seja, ela está colocando um elemento aqui de contestação dessas democracias contemporâneas, liberais e igualitárias. Supostamente liberais e igualitárias. E aí isso já dá conta da tese dela, que é a seguinte: se ela está te chamando de supostamente, ela está questionando essa democracia como sendo capaz de vencer o tal do preconceito. Foi rápido demais isso? Muita violência? Vou repetir. Diga, claro. Ah, não, eu só ia pedir para você repetir um pouco para mim acompanhar a ideia. Para a gente pensar junto, vamos lá. Segundo a pessoa que escreveu o texto aqui, aquele preconceito, a discriminação, aparece de uma determinada, de inúmeras formas, certo? De violência. Então, o preconceito e a discriminação, para ela, geram a violência, geram esses tipos de violência, essas formas de violência. E isso tudo é ideologia para ela. Não é só a ideia do preconceito ou a forma de violência, é as duas coisas juntas. Para essa pessoa que escreveu aqui, a ideia dela, o ponto de vista dela é que as formas de discriminação, de preconceito, geram violência. E isso tudo junto é a ideologia. Ideologia, essa, portanto, que gera preconceito, discriminação e violência, ela é a antítese da democracia liberal, ou seja, ela é contrária à democracia liberal, porque essa democracia liberal, ela deveria ser liberal, ou democracia contemporânea, né, ela deveria ser liberal e igualitária. Igualitária a gente já sabe que ela não é, porque ela está criando ali uma dicotomia, um lugar de divisão entre os sexos, certo? Entre os gêneros sexuais. Mulher e homem na sociedade, menino e menina na nossa cultura são coisas diferentes e que são tratadas de formas diferentes. Então, não é igualitária. Não é igualitária porque essa desigualdade entre os gêneros gera um preconceito, ou ela é a raiz de um preconceito e de uma discriminação que gera violência, inúmeras formas de violência, que aparece para a gente de inúmeras formas de violência. Fez sentido isso agora? Sim, fez. A terceira oração dela, que no caso aqui é a nossa 1, 2, 3, 4, a quinta oração. Nesse contexto, que contexto é esse? Contexto de preconceito, discriminação, violência e um caráter contrário à democracia. Esse caráter contrário à democracia deve ser discutido. Nesse contexto, que é a discriminação, preconceito e violência, a gente deve discutir a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.
Olha que coisa. Vejam se vocês concordam comigo aí. Essa pessoa que escreveu, ela está dizendo para a gente. Existe, nessa sociedade pós-moderna, uma discriminação, ou seja, uma divisão de gênero. Essa divisão de gênero aparece na forma de violência. Violência que assume inúmeras formas, que se apresenta de inúmeras formas. Ela elenca lá essas formas de violência. Isso tudo é uma ideologia. Essa ideologia, que é a discriminação de gênero, ela deve ser discutida como uma antítese da democracia. Ou seja, alguma coisa contrária à ideia democrática, que é liberal e é igualitária. A ideia para ela de democracia aqui é liberal e é igualitária. Vejam, eu estou tentando olhar aqui com vocês o que a pessoa está colocando no texto. Não é a minha visão. Minha visão é bem diferente dessa. Tudo bem? Para essa pessoa aqui, ideologia é... Essa ideologia da discriminação, do preconceito, é a completa antítese da democracia. Ela é completamente contrária à democracia. Ou seja, a valores liberais e igualitários. E é nesse contexto que a gente deve discutir essa tal persistência da violência contra a mulher. Num parágrafo, a pessoa apresentou o tema. A gente vai fazer Vamos chegar lá, eu prometo, em nome de Jesus. A gente vai fazer um encontro só sobre introdução, mas esse modelinho aqui de introdução já funciona muito bem para a gente começar a pensar nisso nos próximos textos que vocês estiverem escrevendo. Já organiza as ideias nesse sentido. Num parágrafo, que é o primeiro parágrafo, ela apresentou o tema, discutiu já se colocou frente ao recorte do próprio vestibular, que traz lá os dados, e colocou a tese dela aqui. E os argumentos, de uma forma embolada ali, mas os argumentos estão aqui, que é a ideia de que a sociedade produz essa discriminação, né, essa sociedade supostamente democrática, supostamente liberal, supostamente igualitária, por ser tratada como uma ideologia, não leva a ferro e fogo que seria uma democracia, não consegue se sustentar enquanto democracia, porque está pautada enquanto ideologia numa discriminação, num preconceito, numa divisão entre os gêneros sexuais, como se homem fosse uma coisa e mulher fosse outra, e, de algum modo, isso gera uma diferença insalubre, uma diferença que é ruim para esse tecido social, para essa organização social, que deveria ser democrática, portanto, deveria ser liberal e igualitária. Será que está bem aí? Podemos seguir? Tá, vamos lá. Segundo parágrafo. Vamos olhar aqui o texto como um todo. O texto como um todo, a gente tem uma introdução, certo? Lembra lá que eu tinha colocado para vocês o número de caracteres? Uma redação com 2.100 caracteres, sem espaço. Não sei se vocês conseguem ver aí, não sei. Acho que está lá embaixo. 2.200 caracteres, mais ou menos. Nesses 2.200 caracteres, temos aqui uma estrutura. É para vocês olharem isso esteticamente mesmo. É ver como é que o texto se comporta em termos de apresentação estética. Então, o primeiro parágrafo é a introdução, que é o que a gente analisou. Você tem aqui embaixo mais 2 parágrafos. Vejam aí, selecionei 2 parágrafos. Os argumentos dela estão sendo desenvolvidos em 2 parágrafos. E ela tem aqui uma conclusão. Pronto, simples assim. Manter essa estrutura, ou se atentar a essa estrutura. Quando você estiver lá respondendo as 4 perguntas aqui do nosso roteiro de perguntas, esses argumentos aqui, é muito interessante que eles girem em torno, esses aqui, a pergunta 3, eles girem em torno de 2 a 3. 2 é razoável, 1 é muito difícil,
Fazer um texto com um argumento só, isso é muito complicado, embora seja possível. 2, é o ideal, assim, sela com conseguir sintetizar com 2 argumentos a sua ideia, ou o seu ponto de defender o seu ponto de vista com 2 argumentos. Para esse tipo de texto é ótimo, é redondo, funciona lindo. 3, é razoável, funciona, pode ser feito, mas não é o ideal. 4, nem pensar, você não tem espaço para 4 argumentos aqui desenvolver bem, nem esquece. No máximo 3, se a sua cabeça ali não conseguir organizar em 2, ou tiver alguma coisa que você acha muito importante para 3, vai ter que fazer parágrafos menores, mas é possível. 4 é suicídio, não vai, nem chega nisso. Tenta girar em torno de 2. 2 é legal, 2 você faz 2 parágrafos, que é o que a pessoa aqui que escreveu fez. 2 parágrafos, um para cada argumento. Ponto. Vamos tentar explorar esses argumentos aqui no texto da pessoa. Sobre o primeiro ainda, vocês viram que eu subdividi, né, os períodos dela aqui. Na hora que vocês estiverem escrevendo, é uma coisa para chamar a atenção, para vocês pensarem. Cada ideia é uma oração, cada ideia é um período, cada ideia é um parágrafo. Então, qual era a ideia aqui na apresentação dela? Apresentar o tema, colocar o ponto de vista dela, apresentar os argumentos minimamente ali e colocar o tema de forma clara. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a necessidade, deve-se. Né? Então, ela está colocando que é necessário discutir essa persistência da violência contra a mulher. É necessário, nesse contexto específico aqui que ela desenhou, que é o pós-moderno, com um cotidiano recheado por uma ideologia que discrimina as mulheres, que discrimina a relação de gênero ali, e divide, portanto, homens e mulheres em categorias que forçam a uma violência, ou que levam a uma violência. Então, discutir a persistência dessa violência, nesse contexto, é a ideia que atravessa esse parágrafo inteiro aqui. Tudo que ela está colocando aqui, de algum modo, conclui com essa necessidade aqui de discutir a persistência da violência. Se a gente pudesse resumir a ideia, se pudesse transformar o texto dela aqui numa ideia, enxugar, resumir numa ideia, é a de que a gente deve discutir essa persistência dentro desse contexto de discriminação pós-moderno. Aí no segundo parágrafo, vamos tentar encontrar aqui qual é a ideia dela. Desde os primórdios da civilização, foi criado um estereótipo que reserva às mulheres apenas as funções domésticas e de procriação, excluindo a possibilidade de seu ingresso nas esferas da política ou mesmo do trabalho. Todavia, tal estereótipo vem sendo desconstruído ao passo que as mulheres conquistam mais espaço nas relações sociais, políticas e econômicas ao redor do mundo. Toma-se como exemplo as lideranças políticas alemã, argentina e principalmente brasileira. Hoje, tais cargos são exercidos por mulheres, realidade improvável há algumas décadas. Um texto que a gente poderia, num comentário de redação que a gente faz para vocês, isso vai junto. Então, às vezes, a gente escreve lá, vocês escrevem 2.000 caracteres, a gente escreve 8.000 caracteres para dizer o que estava faltando no texto, ou apontar coisas que são interessantes no texto. Por que a gente faz isso? Porque vendo como a gente escreve, quando eu escrevo o meu texto para mim mesmo, é muito difícil que eu veja as lacunas, o que falta, porque dentro da minha cabeça, essas ideias estão organizadas, eu sei, isso faz sentido para mim, sempre faz sentido para a gente que escreve. E para outra pessoa que está recebendo isso, ela não está no mesmo universo mental, ela não acabou de ler os textos e pensou exatamente naquele argumento que você pensou.
ela não construiu a mesma linha de raciocínio que você. Então, é como se você precisasse pegar na mão desse leitor, na mão dessa pessoa, e precisasse conduzir ali o processo de escrita. No processo de escrita, conduzir o entendimento do outro. Isso essa é a dificuldade do exercício de escrita. Então, vamos aqui por partes. Desde os primórdios da civilização, foi criado um estereótipo que reserva às mulheres apenas as funções domésticas e de procriação, excluindo a possibilidade de seu ingresso nas esferas de trabalho. Uma frase que, nesse processo aí de devolutiva para vocês, essa frase aqui, por exemplo, eu já ia taxar ela como longa, essa primeira aí no caso, né? Uma frase longa que dificulta o entendimento. Frases longas, anota isso aí, é importante. Frases longas dificultam o entendimento do seu leitor. E tudo que dificulta o entendimento do seu leitor, do seu texto, é interessante que você pense sobre o que você está fazendo. De repente, você quer dar uma dificultada mesmo na vida do seu leitor. No caso de um vestibular, talvez não seja a estratégia mais inteligente, uma vez que o que interessa é que a sua ideia chegue ali para o leitor. Não é determinada forma, mas a forma é o próprio texto dissertativo, argumentativo. Então, essa primeira frase aqui, desde os primórdios da civilização, foi criado um estereótipo que reserva às mulheres apenas as funções domésticas de procriação, excluindo a possibilidade de seu ingresso nas esferas da política ou mesmo do trabalho. Se a gente fosse analisar só essa oração aqui, a gente podia dividir ela aqui, já começaria aqui com um ponto final. Essa vírgula aqui tem uma coisa que ela esconde. Essa vírgula aqui, ela esconde, e isso vocês devem fazer em análise sintática, análise morfológica, uma aula de gramática que eu não vou entrar aqui, mas essa vírgula aqui, ela está escondendo alguma parte da oração anterior. Vamos tentar perceber o que ela está escondendo e o que ela significa ali. Desde os primórdios da civilização, foi criado um estereótipo que reserva às mulheres apenas as funções domésticas e de procriação. Esse estereótipo aqui, que foi criado, ele exclui a possibilidade, ou a gente se pautar nesse estereótipo, quando a gente se pauta nesse estereótipo, que é o estereótipo que reserva às mulheres as funções domésticas, quando a gente se pauta nesse estereótipo, a gente exclui a possibilidade do seu ingresso de quem? Das mulheres nas esferas da política ou mesmo do trabalho. Essa vírgula aqui remete a gente ao estereótipo. Fez sentido isso? Sim. Excluindo a possibilidade de seu ingresso nas esferas da política ou mesmo do trabalho. Ela escolheu aqui, a pessoa escolheu, quando ela escreveu, juntar as duas ideias aqui. Uma das ideias é dizer que, em algum momento, desde os primórdios da civilização, ela não precisa exatamente em que momento é esse, porque a gente não sabe, de fato, mas está ali no Paleo, no Neolítico, na virada do Paleolítico para o Neolítico, enfim, uma história longa, mas a civilização, o início da civilização, ele cria, junto com essa civilização, esse estereótipo. A ideia dela é dizer que esse estereótipo ele não é novo, ele não é alguma coisa de agora, ele é alguma coisa muito antiga e que vem lá desde os primórdios da civilização. Civilização, essa ideia de civilização, ela se pauta, ela se constrói, ela se faz em cima de um estereótipo. Esse estereótipo é o que reserva às mulheres esses lugares aí e essas funções. Essas funções que a gente desvaloriza hoje, sobretudo. No princípio, lá nos primórdios da civilização, essa função talvez fosse muito mais valorizada, tanto é assim que as sociedades matriarcais giram em torno dessa valorização. O lugar ou a função doméstica e de procriação como uma coisa especial e com muito valor
que a sociedade valoriza muito, ou valorizaria muito nesses primórdios. Hoje não é assim, mas ela parte do princípio de que esse lugar, ele não foi criado agora, ele foi criado lá nos primórdios da civilização. Esse lugar que a gente coloca as mulheres, que é a função doméstica, e a gente desvaloriza a função doméstica e a de procriação, e como a gente desvaloriza isso, a gente exclui, é a segunda ideia dela, porque a gente desvaloriza esse lugar doméstico de procriação, a gente exclui as mulheres das esferas da política e do mundo do trabalho. Essa era a primeira ideia dela. Colocar em contraponto duas ideias. Uma é que o estereótipo que coloca a mulher num lugar específico, que é o doméstico, a gente desvaloriza esse doméstico. E isso automaticamente para ela que exclui a possibilidade de seu ingresso nas esferas da política e do trabalho, do mundo do trabalho. Todavia, olha aí os nossos conectivos maravilhosos, funcionam bem quando são bem usados. Todavia, no entanto, contudo, tal estereótipo, olha a ideia central dela aqui é esse tal estereótipo, que vai remeter a gente ao tal do preconceito, ao tal da discriminação. Aqui no segundo parágrafo ela já trocou a palavra por estereótipo. Importante a gente pensar aí. Todavia, tal estereótipo vem sendo desconstruído. Esse estereótipo, apesar de estar lá desde os primórdios da civilização, ele vem sendo desconstruído. Ele vem sendo desfeito, ele vem sofrendo ataques, ele vem, de algum modo, se diluindo. Esse estereótipo não é mais tão forte quanto era nos primórdios da civilização ao longo da história humana. Vem sendo desconstruído. Ao passo que as mulheres conquistam mais espaço nas relações sociais, políticas e econômicas ao redor do mundo. Olha só. Ao passo que, vamos anotar que isso aqui é um outro conectivo, o que ele significa aqui dentro da ideia da pessoa. Vou retomar a primeira oração. Nos primórdios, a gente, enquanto sociedade, enquanto civilização, a gente se constrói em cima de um estereótipo. Esse estereótipo criva o lugar do homem e o lugar da mulher. O lugar do homem é do trabalho, é fora de casa, é na caçada. O lugar da mulher é doméstico, é dentro de casa, é procriando, é cuidando dos filhos. Cada um tem a sua função. E essa função, desde os primórdios da civilização, cria um estereótipo. Só que, contudo, todavia, esse estereótipo vem sendo desconstruído. Mas de que modo ele vem sendo desconstruído? Vem sendo desconstruído ao passo que as mulheres conquistam mais espaço. Vejam se isso faz sentido aí para vocês. O que ela está dizendo aqui para a gente ao longo da história, de fato, as mulheres foram alocadas em espaços domésticos e de procriação. E a gente desvaloriza esses espaços, socialmente falando, eles não são, né, quem cuida da casa como se não estivesse trabalhando, como se aquilo não desse trabalho o suficiente, ou cuidar dos filhos como se aquilo não desse trabalho o suficiente. E esse trabalho a gente desvaloriza. Trabalho menor, qualquer um faz. É mais ou menos isso que acontece no estereótipo. Nas relações sociais, de um modo geral, isso vem sendo desconstruído, essa é a ideia aqui, vem sendo desconstruído quando, ao passo que, à medida em que as mulheres vão conquistando mais espaço. Então, ao longo desse processo civilizatório, as mulheres passaram a conquistar espaço na política, nas relações econômicas, nas relações sociais. Ao passo em que elas conquistam esses espaços, esse estereótipo é desconstruído. E aí ela dá um exemplo na terceira oração. O exemplo dela tem a ver com a política, basicamente, né? O exemplo dela é a política. Ela podia usar um exemplo econômico, um exemplo político, um exemplo cultural. Ela escolheu usar um exemplo político e trabalhar esse exemplo político por diversas perspectivas. Então, o governo alemão, o argentino e o brasileiro naquela época, que estava desde 2013, a gente estava em 2015 aqui, final de 2015, ainda estava o governo brasileiro ainda era
guiado por uma mulher, e o da Argentina e da Alemanha, que continuaram mais tempo. Talvez aqui ela precisasse especificar que governo é esse, mas não necessariamente, porque isso aqui é só um exemplo que não é obscuro, não é. Uma coisa seria ela dizer, por exemplo, a minha mãe saiu de casa para trabalhar e aí ela conquistou o espaço dela e ela é independente hoje, não vive esse estereótipo. Isso seria um exemplo. Só que um exemplo doméstico, um exemplo seu, da sua vida pessoal. Não um exemplo que todo mundo conhece. Nem todo mundo conhece a sua mãe. Mas a primeira-ministra alemã, a presidente argentina e a presidente brasileira, todo mundo conhece. Por isso esse argumento funciona desse jeito aqui. Eu não preciso dizer quem é a política alemã, argentina e brasileira para que esse exemplo funcione aqui na ideia que está sendo atravessada nesse parágrafo todo aqui. Esse parágrafo todo aqui, portanto, parte de uma ideia que ela teve ali na cabeça dela, que despertou na cabeça da pessoa que estava escrevendo. Na cabeça da pessoa que estava escrevendo apesar de a civilização... eu estou aqui raciocinando com vocês mais ou menos o que seria esse pensamento. Apesar da civilização se pautar no estereótipo, esse estereótipo não se sustenta porque hoje a coisa é muito diferente. As mulheres têm muito mais espaço na economia, na política, na sociedade, nas relações sociais. Então, o argumento dela aqui é que, apesar de a civilização se pautar na diferença de gênero e relegar a mulher um papel menor, que é o doméstico de procriação, e é menor porque essa sociedade preconceituosa, discriminatória, ela divide as coisas desse jeito, apesar disso, as mulheres vêm conquistando, elas lutaram muito e conquistaram esse espaço. E esse espaço em espaços relevantes, da política, da sociedade, da economia. Não são espaços quaisquer. Então, no caso desse parágrafo, ela começa apresentando a tese dela, a opinião dela, e ela termina com um exemplo. Tipo, o que fecha o argumento dela e também comprova o argumento dela. Exato, é isso. O exemplo como essa prova de que o que ela está falando não é da cabeça dela. Então, talvez aqui ela precisasse exemplificar o que ela está chamando de primórdios da civilização, mas não é o caso, poderia ser interessante para o texto, mas não é uma necessidade. Funciona o argumento dela aqui, está muito bem arquitetado, porque a gente sabe que primórdios da civilização ela está falando. Desde sempre, a mulher foi legada, foi colocada nesse lugar doméstico de procriação. Isso é um dado da história, a gente não precisa esmiuçar a história para saber disso, e a nossa experiência social sabe que é isso mesmo, as mulheres são relegadas a esses espaços. Talvez também ela precisasse discutir o porquê que esses espaços domésticos e de procriação, eles são desvalorizados. Ela não faz isso. Talvez fosse interessante investir nisso, mas também não é o caso, porque a ideia dela é só simples assim. É dizer que, apesar de sempre ter sido, desde o início da civilização, calcado em estereótipo, em preconceito, em discriminação contra as mulheres, porque colocou elas nesse lugar, isso não é mais a mesma coisa. Isso mudou hoje, mudou de forma radical, tão radical que a gente encontra países como a Alemanha, Argentina e Brasil, com a importância que esses países têm no mundo, sendo liderados por mulheres. No rascunho dela seria essa a nossa linha de raciocínio, e ela transforma num texto com essas 3 orações aqui que a gente dividiu. Fez sentido aí? Sim, fez. O terceiro, eu vou mudar de linha aqui, só para ficar mais fácil. Eu vou ler corrido e aí a gente analisa rapidamente. Todavia, ideologias preconceituosas e agressivas ainda não são inerentes à sociedade brasileira, constituindo um entrave ao progresso da nação como um todo. Este quadro se torna evidente ao serem apresentados dados disponibilizados no site da revista Isto É. No período de setembro de 2006 a março de 2011, mais de 330 mil processos com base na Lei Maria da Penha, foram instaurados nos juizados e varas especializados.
É no mínimo incoerente que, em pleno século XXI, junto a um cenário pautado pelas ideias de igualdade e liberdade como base fundamental de toda e qualquer democracia, ainda existam milhares de mulheres sofrendo por agressões de natureza absolutamente injustificável. Olha aí. A gente tem aqui, eu vou dividir de novo, só para a gente pensar junto. 1, 2, 3 períodos. Ó, um outro movimento aqui que acontece, que é interessante da gente pensar, eu vou abrir aqui. No primeiro parágrafo, a gente tem 3 períodos, certo? No segundo parágrafo, a gente tem 3 períodos. No terceiro parágrafo, a gente, de novo, tem 3 períodos. Ela apresenta para a gente 3 períodos. Alguém que pensa em número 3 aí de uma forma bastante coesa, bastante coerente, bastante consistente. Isso não é uma coisa à toa, não é uma coisa trivial. Estou perdendo a voz. Se a gente pensar, em primeiro lugar, na ideia lá de organização. Anota isso aí de novo, frisa, coloca um asterisco, justifica, coloca de um jeito bastante destacado. Escrever um texto desse tipo tem a ver com organização. Ideia você tem muita. Todo mundo tem. Muitas ideias sobre qualquer assunto, praticamente. Se a gente ficar aqui e escolher bolinha de gude, escolher o universo das galáxias que a gente não conhece, todo mundo vai ter uma opinião, vai ter um pensamento sobre. Todo mundo pensa sobre, simplesmente porque vocês ocupam, nós ocupamos um cenário cultural comum, língua portuguesa. A gente é falante da língua, a gente pensa nessa língua e a gente pensa um monte de coisas. Sobre qualquer coisa. Então você não precisa ter medo do tema do vestibular. Pode vir qualquer um, não importa qual é o tema. O que vai importar para você é a forma de organizar essas ideias. De que modo você tem organizado as suas ideias e essa organização está funcionando para deixar claro para o seu leitor o que você pensa, qual é a sua ideia? E essa é a sua preocupação, o seu desafio com o vestibular é esse. Essa pessoa que organiza em termos de três parágrafos, ou de 3 períodos, perdão, por parágrafo, porque isso, em primeiro lugar, tem a ver com a própria estrutura do texto. Um parágrafo desse tamanho aqui, você fazer uma oração apenas, você vai estar fazendo um texto problemático. Se você fizer 10 orações dentro de um parágrafo desse, é um outro problema, que é mais difícil da gente recorrer, porque normalmente a ideia corre muito rápido e aí a gente a gente tende a escrever conforme o fluxo do pensamento. E aí nessa escrita conforme o fluxo do pensamento, a gente faz uma oração grande, um monte de ideia lá junto que a gente mistura e faz uma sopa. A pessoa aqui dividiu em 3 de novo. Então presta atenção nisso quando você estiver escrevendo. Quantos períodos eu estou usando para defender essa ideia nesse parágrafo? A primeira ideia dela aqui. Todavia, ideologias preconceituosas e agressivas ainda são inerentes à sociedade brasileira, constituindo um entrave ao progresso da nação como um todo. Eu vou dividir aqui, e aqui já caberia um ponto. A primeira ideia dela é, todavia, ideologias preconceituosas e agressivas ainda são inerentes à sociedade brasileira, ou seja, a sociedade brasileira ainda se constitui, ainda é inerente a ela, ainda é parte constituinte dessa sociedade brasileira, os preconceitos ideológicos e agressivos contra as mulheres. A gente sabe disso porque tem o resto do texto, não está dito aqui, mas está dito ao longo de todo o texto. Essas ideologias aqui, preconceituosas e agressivas, ainda são parte fundante dessa sociedade e constituem um entrave ao progresso da nação como um todo. Você ia perguntar, Cláudia? É que na maneira que eu escrevo as redações, eu tenho uma mania ou um vício gramatical de colocar ponto e vírgula para dividir as orações, para não... Para ontem. Para. Sério.
Estou falando isso para você com alguma propriedade, porque eu sou essa pessoa. E aí eu fui escrever projeto de doutorado, se vou escrever mestrado, e menina, a primeira coisa que cria uma confusão imensa é esse tal desse ponto e vírgula. Para depois, quando você estiver dominando o texto, estudando, eu não sei o que você vai prestar de vestibular, mas quando você estiver num processo de elaboração da escrita, com mais preocupada com uma coisa de estilo, por exemplo, aí você retoma a ideia do ponto e vírgula. Para o vestibular, a menos que você tenha muita consciência, aquilo seja muito necessário, seja indispensável para a tua ideia, usar aquele ponto e vírgula. Se não for, se você puder usar de outro modo, dizer de outro modo, isso ainda assim expressar o que você está pensando, diga de outro modo, diga com ponto final, sem ponto e vírgula, escreve a ideia dentro de um períodozinho, curto, direto, frase sem muita vírgula também, uma outra questão. Diminuir o tanto de vírgula, usar as vírgulas que são necessárias mesmo, fundamentais para a tua ideia, e não vírgulas aleatórias, porque elas estão ali e precisam ser usadas. Então, esse é um conselho real mesmo. Esquece ponto e vírgula. E vírgula vai comedidamente, usa quando você achar muito necessário e muito pertinente, e for muito pertinente. Tudo bem? Obrigada, porque era uma dúvida que eu tinha muito forte na minha cabeça. Legal. Então, é isso, não é errado, não é uma coisa, nós vamos tirar ponto porque tem ponto e vírgula, não é disso que se trata. Mas a consciência do fluxo do texto, num texto curto como esse, que você precisa ir direto ao ponto, precisa ser o mais objetivo possível, precisa colocar sua ideia de uma forma concisa, que é muito difícil ser conciso, ser sintético, e de uma forma clara para o seu leitor, o ponto e vírgula tende a escorregar a gente se atrapalha inteiro neles e vai escrevendo e dizendo um monte de coisa tudo junto, e esse tudo junto é uma questão de progressão do texto aqui que é complicada. O que eu estou colocando para vocês é complicado usar. Portanto, nesse momento, se não precisa, não usa. Deixa guardadinho, depois você volta. Se isso for muito necessário, enquanto estilo de escrita, volta para o ponto e vírgula. Para um vestibular, é altamente não recomendado usar ponto e vírgula. Então, aqui duas ideias que ela separou com uma vírgula. Ela podia colocar um ponto final e ela escolheu, coisa de estilo mesmo, ela escolheu errado, ela escolheu não colocar o ponto final e continuar a segunda ideia dela. Mas é interessante para a gente aqui perceber que são duas ideias. A primeira ideia é que, todavia, aqui de novo, os conectivos, é muito legal a gente prestar atenção neles e ver o que eles estão fazendo aí, todavia, ou seja, contudo, mesmo diante dessa que é o parágrafo anterior, né, diante dessa reviravolta que as mulheres conquistaram, espaço, mesmo com essa conquista de espaço, mesmo as mulheres ocupando espaços com a condução de nações inteiras, de nações importantes, como essas que ela cita ali, mesmo com esse espaço todo, ou seja, todavia, mesmo com isso tudo aí em cima, essas ideologias preconceituosas, elas ainda são parte da sociedade brasileira. Elas são ainda parte da sociedade brasileira, e mais do que isso, aí a segunda ideia dela, essas ideologias, elas são um entrave ao progresso da nação como um todo. A primeira ideia, preconceito é parte da sociedade brasileira. A segunda ideia, o preconceito, ele é um entrave para a sociedade brasileira. O preconceito que é esse estereótipo contra as mulheres, assim, isso que vocês já viram aí. E ela não precisa se repetir aqui porque ela já trabalhou essa ideia. A gente já sabe que o preconceito e a ideologia que ela está falando aqui não é um preconceito qualquer, não é uma ideologia qualquer. No corrimento do texto dela aqui, no corrido do texto dela, a gente sabe ao que ela está se referindo. Então está muito claro aqui ao que ela está pontuando. Se a gente pegasse só esse parágrafo aqui, isolado do mundo, a gente ia ter problemas aqui para entender o que é essa ideologia. Como essa ideologia e esse preconceito, a gente já está inserido nesse contexto aqui, desse texto, a gente sabe ao que ela está se referindo. E ela está dizendo que tudo isso aí que ela escreveu antes, ela ainda é parte, mesmo com a nação brasileira sendo conduzida por uma mulher, nesse momento que ela está escrevendo ali, ainda assim, o preconceito ou seja, o que ela está falando aqui? Da persistência.
A ideia dela aqui tem a ver com a tal da persistência. Mesmo com toda a evolução das mulheres no mercado, na política, com todas as conquistas, mesmo assim, ainda persiste esse tal preconceito, essa ideologia, essas agressões, essa violência contra as mulheres. E isso, além disso, aí é um pouco já defendendo a tese dela, isso constitui um entrave para o progresso da nação como um todo. Ou seja, a gente permanecer nesse lugar de estereótipo, a gente... Avancei no tempo aqui, deixa eu terminar rapidinho. A gente mantém um preconceito, manter esse preconceito, isso trava a nação, o desenvolvimento da nação, da civilização, que seja. Este quadro se torna evidente. Aí esse quadro se torna evidente, e para que serve esse segundo parágrafo dela aqui? Para ela provar para a gente, para ela dar um exemplo para a gente de como é que isso aparece. Aí ela vai lá na revista Isto É, que está onde a revista Isto É? De novo, se conversando com os dados que ela tem lá na própria proposta do vestibular. Ela tira os dados e mostra para a gente como é que isso aqui ainda faz parte, é inerente à sociedade brasileira. Basta ver que de 2006 a março, de setembro de 2006 a março de 2011, 330 mil processos foram colocados na Lei Maria da Penha, foram enquadrados na lei, instaurados na Lei Maria da Penha. E aí ela termina, é no mínimo incoerente que, em pleno século XXI, junto a um cenário... Então, esse segundo parágrafo aqui, a ideia desse segundo parágrafo é dar um exemplo do que ela está dizendo no primeiro. É importante a gente ir percebendo qual é a ideia que está atravessando cada período. Então, se no primeiro tinha duas ideias, no segundo tem um exemplo de como é que essas duas ideias ali em cima se articulam. Ou como é que elas se articulam, não. Como é que a gente pode ver que essas ideias aí fazem sentido. Fazem sentido na medida em que 330 mil processos não é pouca coisa. E isso, em primeiro lugar, demonstra que a sociedade brasileira tem essa violência aí, latente ou patente, depende do modo como você vê, mas o que faz, você consegue ver de forma clara, isso é patente, ou latente, quer dizer, está meio escondido embaixo dos dados ali, mas está ali, você consegue ver que a agressividade e o preconceito, e isso aí vem a opinião dela, né, o ponto de vista dela sobre esse processo todo. É no mínimo incoerente que em pleno século XXI, junto a um cenário pautado pelas ideias de igualdade e liberdade como base fundamental de toda e qualquer democracia, ainda existam mulheres sofrendo por agressões de natureza absolutamente injustificável. Vou chamar a atenção aqui de uns termos que ela usa, que a pessoa aqui usa, e que eu acho bom vocês... esse no mínimo aqui tem uma oralidade ali, se eu estivesse comentando, eu ia comentar na redação de vocês, incoerente, comprometimento junto ao cenário pautado com base fundamental de toda e qualquer é uma coisa difícil, existem milhares sofrendo agressão absolutamente injustificável. Tá. Coisas que são genéricas ou generalistas, quando a gente escreve lá, isso aqui está sendo generalista, são essas palavrinhas aqui. Então, no mínimo, esse no aqui não é difícil, tem um elemento de oralidade aqui que para um texto desse aqui dá uma escorregada, mas que para a coesão do texto dela, como isso aqui não está sendo cobrado, pautado, não vai tirar nota, mas não é recomendado. Mas é muito difícil também mapear o que é oral. Algumas coisas são mais fáceis da gente ver, isso é oralidade, isso é texto formal. Mas fica aí anotado, não começa com um verbo assim. E esse no mínimo, que é uma expressão muito oral, não usa, evita. Mas o que me interessa aqui, pensar com vocês, é esse mínimo. O que é mínimo? Como é que a gente mensura isso? Não é uma... ela poderia escrever isso aqui, por exemplo, é incoerente, pronto, não precisava do mínimo. O mínimo não tem nenhuma função aqui, só retórica, não usa.
Esse aqui, de toda e qualquer democracia, toda e qualquer, tem uma redundância aí que não faz muito sentido também. Perde espaço e redunda numa oralidade, numa retórica que não diz muita coisa, não diz, enfim, nada, e tende a diminuir o valor da ideia que você tá querendo defender aqui, que você está tentando defender. Existem milhares de mulheres, ela está se baseando aqui nos 330 mil processos, mas esse milhares aqui é genérico também. Não existe uma mulher. Quando tivesse uma mulher sofrendo isso, a gente já seria o suficiente para a gente se indignar. Quando existem milhares, então, é um pouco esse exagero que ela está colocando ali para chamar atenção para isso. Mas não, essa função de chamar atenção não precisava desse apelo chamativo. E o absolutamente, que é o principal, que qualquer coisa que seja absoluta é duvidosa. Não? Alguém justifica isso, e justifica de uma forma bastante coerente lá, para quem acha que o lugar da mulher é, de fato, ser a costela do Adão, é cuidar da casa, é estar subalterna, é servir ao homem. E tem uma justificativa. Então, esse absolutamente aqui força a barra do nosso pensamento, tenta não usar. Queria chamar a atenção para esse tipo de recurso, é importante anotar aí. E aí qualquer ideia aqui no terceiro parágrafo que ela está colocando para a gente é que isso tudo aqui é incoerente com a democracia, ideias de igualdade e liberdade, que é isso aqui, né? Ideias de igualdade e liberdade. Ela está apontando, ela faz uma denúncia para dizer que há uma incoerência, na opinião, essa é a tese dela, é incoerente que uma sociedade ou uma cultura que se diga igualitária e democrática, pautada na liberdade, as mulheres sejam tratadas desse modo. Tudo bem? Fez sentido aí? Eu já avancei muito no tempo, eu vou ler rapidinho a conclusão. Assim, é imprescindível que medidas sejam tomadas para que a compleição, difícil isso aí, de uma democracia justa e igualitária em sua plenitude. Vamos voltar. Assim, é imprescindível que medidas sejam tomadas para a compleição de uma democracia justa e igualitária em sua plenitude. Desse modo, cabe ao governo tornar mais rígida a legislação concernente ao bem-estar do sexo feminino, tomando as devidas providências quando algo estiver em desacordo com a lei, ou com o que prega a lei, aí ponto e vírgula. Às escolas cabe o dever, então cabe ao governo, e às escolas cabe o dever de instruir as gerações futuras quanto à igualdade entre os cidadãos de uma democracia, conscientizando-os do caráter absurdo presente em atos discriminatórios e agressivos. Por fim, lança-se um apelo às vítimas, ressaltando que a denúncia é a forma mais eficiente de se combater o problema. Afinal, à guisa de Simone de Beauvoir, o opressor não seria tão forte se não encontrasse cúmplices entre os próprios oprimidos. Vou fazer rapidinho aqui, só para não perder o passo, a divisão entre os... Aqui ela aumentou uma oração, mas na verdade ela aumentou algumas, né? Porque... Aí ela entra no processo de conclusão dela, que é tudo isso aí, quer dizer, dizer que as mulheres vêm ocupando espaço ao longo do tempo, mas que esse espaço não é o suficiente, porque a gente ainda assiste à violência escancarada. Por conta disso, a gente precisa, no caso aqui da argumentação dela, a gente precisa investir em modos de compleição de uma democracia justa e igualitária, ou seja, e aí isso de usar palavras complicadas tem a ver com
tenta evitar palavras que sejam muito desconhecidas, isso é uma coisa importante. Mas compleição aqui está no sentido de colocar a democracia num andamento, né? numa construção, numa compreensão que seja justa e igualitária, portanto, para todo mundo, em sua plenitude, né? Levar a plenitude da própria palavra democracia. Arrastar a democracia, empurrar a democracia para esse lugar da plenitude da palavra dela, que é esse igualitarismo, esse bom para todo mundo. Desse modo, aí ela responsabiliza o governo e as escolas. O governo teria aqui um papel legislativo de cuidar das leis e as escolas de instruir as gerações futuras quanto a essa igualdade que a gente vem construindo ao longo do tempo. E por fim, aí ela divide em terceira oração, aqui tem duas, né? Ela dividiu com ponto e vírgula. Ela destaca aqui uma terceira, que é as vítimas que precisam denunciar. Então, o governo, a solução dela é essa: o governo precisa legislar, as escolas precisam ensinar gerações desse problema, e as vítimas precisam denunciar. E aí, por que as vítimas precisam denunciar? Ela vem para um argumento de autoridade aqui com a Simone, dizendo que é uma oração, uma ideia comum na filosofia, a Simone se apropria disso, que é quando não há, isso está bem antigo, quando não tem cúmplices entre os próprios oprimidos, o opressor não tem força nenhuma. O opressor só tem força quando os oprimidos concordam, ou aceitam, ou abaixam a cabeça, ou se expõem ao opressor e à vontade do opressor. Retomando rapidamente, só para não perder o fio da moeda, ela abordou o tema de forma muito precisa, ela discutiu essa persistência aqui da violência contra a mulher, ela se colocou, ela tem um ponto de vista, os argumentos dela, da pessoa aqui, do texto, são argumentos que ela buscou em diversos lugares do mundo, na Simone, até o quadrinho que ela usou em diversos momentos da própria proposta, e ela conclui colocando ali a solução de uma forma complexa, não simplificada. Ela poderia, por exemplo, parar aqui no governo, dizer: o governo tem que fazer leis mais rígidas, ponto. É uma solução simples, mas muito simplória na medida em que lei já tem. Como é que o governo vai fazer? Se eu quisesse explorar como é que o governo pode endurecer essas leis ou fazer essas leis valerem, seria um outro processo textual. Poderia usar, ou dissecar aqui, as escolas. Como é que a educação trataria disso, de que modo, poderia ser um argumento, o argumento final poderia ser só esse. Ou também poderia ser se as vítimas denunciarem, então a gente pode melhorar aí esse processo de agressão e tal. Poderia desenvolver só isso aqui. Ela escolheu colocar os três, citando e dizendo que essas duas últimas orações aqui, na verdade, são uma só, né? Não, uma ideia só, que é a ideia de que a vítima precisa denunciar, e precisa denunciar porque ela não pode ser cúmplice da violência, porque se a gente não for cúmplice da violência, o opressor, o agressor, não vai ter força suficiente para manter o seu processo de agressão. Tá, paramos, deixa eu interromper aqui, me digam como é que estão. Foi razoável, funcionou, não fez sentido nenhum? Me digam. Fez muito sentido a estrutura em si. Dá para perceber, tanto na escolha da quantidade de parágrafo, quanto nas orações, que é tudo bem organizado e esteticamente agradável. Consegui observar isso, é uma coisa importante que você está chamando a atenção. Tem uma estética, né? A apresentação do texto, quando você bate o olho no texto, você já vê ali que tem um processo de organização. Não foi um texto escrito. Alguma coisa diferente disso seria, por exemplo, uma introdução que ocupa metade da página. Isso seria um problema, né? Ou um parágrafo que é muito extenso, e aí você vê... Ou uma conclusão que tem uma linha, uma conclusão que tem 20 linhas. Isso não demonstra o quanto a organização está problemática, e isso vai aparecer na estética.
Ninguém vai te cobrar no vestibular sobre uma estética. Ninguém vai dizer, o texto está feio, tá mal organizado aqui. Não é disso que se trata. Mas, quando a gente bate o olho no texto, essa organização já está posta ali, e você vê essa organização no tamanho dos parágrafos, no tamanho das orações que estão compondo esses parágrafos, em como é que eles estão organizados, estão afastadinhos, se estão invadindo a linha da borda, não pode. Então, tem a coisa da caligrafia também ali, isso era uma coisa que na oficina presencial a gente trabalha também, mas aqui fica a indicação só, mas que tem a ver com isso que a Clarissa falou, que existe uma estética desse tipo de texto, que não é definitiva, que não é absoluta. Você pode subverter essa estética, você pode fazer uma outra, e mesmo assim ser um texto argumentativo importante, interessante, que defende a ideia, que é o cerne da coisa. O importante é você defender um ponto de vista sobre um tema qualquer. Para isso você tem que identificar o tema e botar esse ponto de vista. O modo como você vai fazer isso, em geral, não muda tanto, mas é possível subverter essa estética e fazer, por exemplo, um texto corrido inteiro, de ponta a ponta. Mas não é usual, sobretudo, é muito difícil sustentar esse tipo de estética se você não tem um domínio pleno do texto. A coisa do ponto e vírgula, por exemplo, é um exemplo de como a gente pode se embananar nas ideias e perder a defesa desse ponto de vista e, sobretudo, perder a comunicação da defesa desse ponto de vista. Comunicação é o outro, de fato, estar compreendendo qual é a minha ideia, ou é só eu que estou compreendendo na minha cabeça qual é a minha ideia. Essa é a preocupação de vocês. E aí a estética vai ajudar não a definir, não é para vocês pensarem na estética como, se eu fizer um texto que tem ali um parágrafo daquele tamanho, está distribuído daquele jeito e pronto, resolveu. Não, tem um interior dessa estética, dessa forma. Mas essa forma vai indicar esse processo que eu tenho chamado aqui desde o início, e anota aí de novo toda vez que isso martelar na cabeça, que é a organização. Você precisa organizar as suas ideias antes de começar a escrever. Isso vai aparecer na estética do texto. Gustavo, sim, estou vendo que preciso resumir as minhas formas de fazer um texto, mas foi ótimo. Tá. Reconstruir minhas... Gustavo, eu acho que é um pouco isso mesmo, do quanto a gente vai se reorientando, né? Eu estou no processo de escrita do doutorado agora, menina, e a gente vai reelaborando e reelaborando sempre, é uma coisa para o resto da vida. Aqui para o vestibular, eu diria para vocês que algumas balizas são bem centrais, assim, são bem são fundamentais para o nosso processo de escrita, mas elas não são tão etéreas assim, muito pelo contrário, etéreas, quer dizer, voantes, né? Elas não estão por aí, elas são bem concretas, bem imediatas, a gente consegue identificar com algum esforço ali de olhar para esse tipo de texto. Claro, tem um compromisso aqui, pouco vou ter que sair. Tá bom, já foi. Então paramos aqui, tudo bem? Fechou? Alguém quer mais falar alguma coisa, desabafar, me xingar? Semana que vem, eu acho que eu vou decidir ainda com a professora Viviane se a gente faz, o que a gente faz, mas estamos entre fazer uma aula de introdução, dos tipos de introdução, ou dos critérios de correção. Vamos ver o que a gente apronta para a semana que vem. E eu disponibilizo para vocês daqui a pouco o tema da semana que vem também, que é o da semana para vocês escreverem. Não sei qual é agora, acho que é Enem de novo, ou FUVEST, mas eu vou ver. E os comentários da semana passada, acho que a gente ainda não enviou nenhum, porque eu me atolei de coisas, eu vou fazer isso agora, assim que eu encerrar a conversa com vocês. Tá bem? Fechou? Tudo certo aí? Então tá. Paramos. Um beijo a todos, boa semana, a gente se vê.